Seminário no Ar, curso bíblico sobre Deus e as Nações. Aula número 15. Conselheiros fiéis, o que podem fazer para com a nação. Substituição, ou como um homem pode fazer alguma coisa representando toda a nação, ou como Deus pode tratar toda uma nação por causa de um homem, ou de acordo com a vida de um homem, com o trabalho de um homem. Isso é o que nós queremos considerar aqui para a nossa meditação. Nós queremos abençoar a sua vida hoje com esta compreensão de como você é importante para Deus e para a nação. O que você pode fazer para com a nação, para que a nação possa caminhar em uma direção que agrade a Deus. Vamos tomar como exemplo um homem muito conhecido na Bíblia, mas eu queria relembrar um aspecto que é de significativa importância, que é o seguinte: a nação, em geral, vai onde os seus governantes vão. Os governantes são homens, autoridades, colocados por Deus para dirigir a nação. A nação é julgada por Deus de acordo com o seu rumo, não de acordo com a sua posição espiritual, com o seu status. Não, a nação é julgada por Deus de acordo com o seu rumo. E o seu rumo é estabelecido pelos seus governantes. Não diria um governante só, mas os seus governantes. A nação vai onde os seus governantes vão. E Deus julga a nação de acordo com o seu rumo. Portanto, grande e significativa importância tem os governantes de uma nação para com Deus. Eles darão contas a Deus do que estão fazendo. E por o seu caminho, Deus julgará a nação inteira. E os governantes são homens. É claro que é bom ter em mente o seguinte: os governantes não são o próprio governo. O governo de uma nação é uma coisa. O sistema de governo, o sistema econômico, isso é uma coisa. Os governantes são outra coisa completamente diferente. O sistema de governo, o sistema político, isto é coisa que não pode ser abençoada por Deus. É a organização de Satanás, que é o príncipe do mundo. Mas os governantes são homens e, portanto, sujeitos a influências espirituais, principalmente a influência divina. Um governante pode ser um bom governante, ainda que no meio de um sistema injusto e corrupto. Como isso? Simplesmente porque o que acontecerá à nação não será resultado da sua decisão ou das suas decisões, do seu rumo que ele colocar, impor à nação. Mas o que acontecerá à nação será como que sobrenatural, será a bênção de Deus, porque ele propôs o seu coração para ser honesto, justo, bom e reto diante de Deus e diante da justiça e da moralidade, da honestidade. Compreendeu? O governante, portanto, é uma pessoa sujeita a influências espirituais. O sistema não. Não adianta querer mudar o sistema. O sistema mais justo pode abrigar as pessoas mais injustas. O sistema mais injusto pode ser tratado bem por Deus e pode trazer bênção de Deus para toda a nação por causa de um governante sábio. Nós achamos que a democracia plena, igualitária, onde todos têm mesmos direitos e deveres, isto é o que deveria ser de melhor. Mas o que nós vemos é que em democracias desse jeito, há pressões tão grandes, há corrupções tão grandes para comprar votos, que no fim nós temos, às vezes, entre as nações, regimes terríveis, desonestos, podres, corruptos. Embora, segundo o sonho das nações, está correto, porque é democracia. Por outro lado, nós achamos que uma ditadura seria a pior coisa que poderia acontecer. Mas nós encontramos na história, na Bíblia, nós encontramos ditaduras que foram abençoadas por Deus. Porque o ditador foi uma pessoa sensível e compreensível às ansiedades, aos anseios dos povos liderados. Por absolutos que fossem esses governantes, ainda assim, eles foram abençoados por Deus porque impuseram às nações, sob seu governo, decisões honestas, justas, retas, porque eles foram tementes a Deus,
tiveram temor de Deus. Então, ainda que o regime fosse o mais injusto, uma ditadura completa, ainda assim, Deus abençoou. Então, nós dizemos que o sistema é secundário. O que importa são os governantes. Por causa de governantes bons, tementes a Deus, retos, justos, honestos, Deus pode abençoar toda uma nação. Isso é o que queremos deixar bem claro. E como nós podemos ter governantes honestos? É isso o assunto de que nos tratamos. De que governantes podem ser honestos, podem ser justos, podem fazer bons governos, ainda que não sejam cristãos. Governantes podem ser sábios e tomar boas decisões. O país será abençoado por Deus, ainda que eles não professem a fé evangélica. Vamos tomar como exemplo Neemias. Neemias, um homem, na Bíblia, nada mais do que um homem, porém um homem que foi usado por Deus, um servo de Deus que reconheceu a necessidade da bênção de Deus sobre a nação. E o livro de Neemias, no Antigo Testamento, narra uma história muito interessante, que começou quando Neemias, na corte do rei da Pérsia, sentiu a necessidade do seu povo em Jerusalém. E ele se informou, e disseram, Anani, um de seus irmãos, lhe disse como estava a situação em Jerusalém. Terrível! Os muros caídos, quebrados, as portas arrombadas, os palácios destruídos, uma miséria, o povo em desânimo, pobreza, fome. E ele ficou impressionado com aquele quadro. Ele passou a orar, ele passou a jejuar, ele passou a se humilhar diante de Deus, se lamentar. E ele se humilhou, buscou a face de Deus em oração. Diz que ele se humilhou a tal ponto de passar vários dias jejuando, confessando os pecados daquele povo. Sabe o que aconteceu? Por tudo isso, Deus lhe deu a oportunidade de ser ouvido pelo rei. E ele suplicou em oração a Deus que fizesse alguma coisa. Diz o capítulo 2 de Neemias que num certo mês, no ano 20 do rei Artaxerxes, quando Neemias foi levar o vinho diante do rei, porque ele era o copeiro do rei, todos os copeiros tinham a função de provar o vinho para que o rei não tomasse veneno. Era como que uma mistura de garçom e provador. Ele provava o vinho que o rei tomava, e era um garçom, porque também servia o vinho para o rei. E quando ele foi levar o vinho, o rei percebeu pelo seu semblante que ele estava muito triste. E lhe perguntou por que estava triste. Olha, que maravilha! Onde é que um governante vai se interessar por um seu garçom? O seu garçom que se dane e que se cuide de fazer o serviço bem direito, porque senão será despedido. Mas ocorre que havia um Deus ali por trás. Aleluia! Havia um Deus que estava a operar, um Deus que está presente em todas as decisões, um Deus que está presente em toda a história. E aquele Deus que estava por trás de Neemias tocou o coração do rei, e o rei de tal forma respeitava, honrava, amava a Neemias, que se interessou pelos seus problemas e quis saber por que Neemias estava triste. E Neemias abriu seu coração e lhe respondeu: ó rei, meu senhor, como eu poderia deixar de estar triste se o meu povo está sofrendo grandes afrontas, grandes necessidades? E o rei perguntou: quem? Ele disse: o meu povo de Jerusalém. E o rei se interessou e tomou sérias providências para que o seu povo fosse abençoado. Escreveu cartas, enviou Neemias, enfim, a bênção de Deus foi transbordante, foi rica. E eu lhe perguntaria: meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, qual foi a atitude daquele povo de Jerusalém que agradou a Deus, que de uma hora para outra derramou sobre Jerusalém bênçãos abundantes? Nenhuma. O povo de Jerusalém não fez nada que agradasse a Deus. A bênção de Deus foi completamente independente de qualquer ação daqueles que habitavam em Jerusalém. E eles foram abençoados porque houve Neemias, que estava na corte do rei, que buscou a Deus, e por causa da sua oração, da sua humilhação, da sua consagração, Deus abençoou toda Jerusalém. Tomemos este exemplo como princípio para orientar nossos atos, nossas atitudes, o empreendimento que temos proposto em nosso coração. Se você quer ser um Neemias, então você vai se interessar pelo presidente, pelo
governador, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos generais, pelos ministros. Você vai se interessar por esses homens. Quem sabe Deus coloca em seu coração de se interessar por um determinado ministro e você estará sempre orando por ele. E se você tiver oportunidade, você chegará à presença dele e ele será tocado em seu coração pelo seu testemunho e ele tomará decisões sérias, sábias. Deus o abençoará. É isso que nós queremos, que haja realmente cristãos verdadeiros em nosso meio. Não pessoas que vão pedir o favor dos governantes, mas pessoas que vão prestar a solidariedade, pessoas que vão abençoar os governantes. Infelizmente, nós temos em nossos dias muitos crentes chamados cristãos que estão indo aos governantes para serem abençoados materialmente por eles, mas quase nós não temos cristãos verdadeiros, servos de Deus, que vão abençoar os governantes espiritualmente. Veja que diferença, é tremenda, essa diferença é terrível. Há aqueles que vão pedir o favor de César, vão pedir a sua bênção material para os seus interesses, às vezes até de moral duvidosa, mas há, e deve haver, precisa haver, aqueles que vão à presença dos governadores para abençoá-los espiritualmente, para não pedir nada, mas para abençoá-los, para exortá-los, para levar-lhes uma palavra viva de testemunho de um Deus vivo. É isso que nós necessitamos de Neemias, de José, de Daniéis, de Mordecais em nossos dias. O Mordecai que aconselhou um mau rei Assuero. Assuero era um rei terrível aos olhos de Deus e aos olhos do povo também, mas foi um rei abençoado porque havia um Assuero, porque havia um Mordecai. Se havia um Assuero que era um mau, péssimo governante, por outro lado havia um Mordecai que era um servo fiel e consagrado de Deus. E Mordecai abençoou toda uma nação, a começar pela sua parente Esther, que foi levada por Deus à posição de rainha. Daquela posição, Mordecai a exortou para que desse um testemunho firme e seguro. E dali, ela atuou diretamente no coração do governante máximo, que era o rei Assuero. E assim, aquele mau rei, péssimo rei segundo a história, pôde tomar decisões sérias, sábias e que abençoassem todo o povo de Deus. Tudo isto porque havia um Mordecai. E se os governantes são maus, que sejam bons os seus conselheiros, que haja Mordecais, que sejam bons os cristãos que estão orando por eles, porque se houver isto, então Deus abençoará a nação por causa dos conselheiros dos reis. Deus abençoará a nação por causa dos Neemias. Deus abençoará a nação por causa de você que está intercedendo, orando e aconselhando os governantes. Deus abençoará você que está abençoando os governantes. Sim, que Deus conceda muitas pessoas assim. Que Deus levante em nosso meio servos fiéis, dedicados, compromissados, não com seus interesses e de seus amigos e parentes, mas compromissados única e exclusivamente com a verdade, com a honestidade, com a pureza, com a justiça, com a tolerância, sim, com a caridade. Que Deus conceda a você graça de dar esse verdadeiro testemunho cristão. E você será uma pessoa abençoada e você abençoará o Brasil. Sim, o Brasil será abençoado por você, porque você é um servo de Deus. Ouça, compreenda, receba em seu coração essa mensagem, age assim, e você abençoará todos nós para a glória eterna de Deus. Amém.